Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula da nossa Inbound School, o curso de Inbound Marketing. Hoje, nossa aula número 3, onde falaremos em como aumentar o alcance do seu conteúdo na mídia social. Na aula passada, falamos exatamente sobre geração de conteúdo, content marketing, blog marketing, e hoje a gente vai falar um pouquinho como você faz para ampliar o alcance desse conteúdo na mídia social. Sou o professor Luiz Conte, aqui da Inbound School, da Inbound Brasil, e a nossa hashtag para vocês utilizarem é Inbound School. Crie uma comunidade, converse com seus colegas, façam perguntas, tirem suas dúvidas, relacione-se através da hashtag Inbound School. Hoje falaremos sobre por que os profissionais de marketing precisam da mídia social. Falaremos também da estratégia de engajamento social. Por que as nossas empresas precisam de uma estratégia de engajamento social? E, em terceiro lugar, falaremos como atingir as pessoas corretas da maneira correta na mídia social. Ok? Primeiramente, uma rápida revisão da metodologia Inbound. Sempre no início das nossas aulas nós falamos sobre a metodologia Inbound, aonde, no primeiro momento, atraímos estranhos e transformamos em visitantes através de ferramentas como blogs, redes sociais, palavras-chave e otimização para mecanismos de busca. Numa segunda fase, aonde convertemos esses visitantes em leads, utilizando ferramentas como botões, calls to action, landing pages, formulários e contatos, como falaremos em aulas mais à frente um pouco sobre essas ferramentas, ok? No terceiro passo, aonde fechamos efetivamente os negócios, transformamos esses leads em clientes consumidores que pagam pelos nossos produtos e serviços, e utilizamos ferramentas como e-mail marketing, classificação de leads, o lead scoring, que o seu próprio software de CRM pode fazer, atendimento offline e campanhas de nutrição de leads. E no último momento é onde transformamos os nossos clientes em divulgadores da nossa marca, em evangelizadores, pessoas que falarão bem da nossa empresa espontaneamente, utilizando ferramentas como mídias sociais, outros tipos de call to actions e compartilhamentos. Lembrando que a metodologia é desenvolvida pela HubSpot nos Estados Unidos e nós traduzimos aqui para ficar melhor o entendimento para vocês aqui na Inbound School. Então, na aula de hoje vamos falar aqui em primeiro lugar por que profissionais de marketing precisam da mídia social. Um dado: usuários de Facebook ficam 4 vezes mais conectados do que usuários do Google. Já de cara, o Google, maior empresa do planeta, maior buscador que existe, ele tem 4 vezes menos acessos do que o Facebook. Isso começa a passar para a gente que somos seres sociais, ok? O número de usuários ativos das principais redes sociais, temos aqui o Facebook com 1 bilhão, mais de 1 bilhão de usuários. Nós temos aqui o Twitter com mais de 170 milhões de usuários em todo o mundo. A rede social do Google, que as pessoas disseram que não deu certo, que faliu, que não ia pegar, tem aí mais de 100 milhões de usuários. Não é a mais fomentada, mas tem o seu uso para profissionais de marketing digital, como a gente vai falar mais na frente aqui hoje um pouquinho. Então temos que entender que a mídia social não é só uma tendência, gente. Ela veio para ficar. Ela veio para ficar. A mídia social está presente em nossas vidas que nós nem sentimos. Então, qual é a sua meta? Aonde você quer chegar? Que objetivos você tem com o seu negócio? Com o conteúdo que você gera para o seu negócio? Em primeiro lugar, até pensando na metodologia Inbound, é atrair mais tráfego. Quanto mais tráfego no website, melhor a indexação, melhor a geração de leads. As mídias sociais, quando você publica o seu conteúdo nas mídias sociais, você consequentemente
acaba atraindo mais tráfego para o seu website. Publicamos aqui os nossos conteúdos no Twitter que acabam gerando tráfego para o nosso blog, para o nosso site. Publicamos no Facebook, acaba gerando tráfego para o nosso website. Então, a mídia social é muito importante para atrair tráfego para o seu website, para o seu blog. Segundo lugar, pensando no funil, né? Atrair, converter e fechar clientes, leads e consumidores, visitantes, leads e consumidores. Nós temos o objetivo secundário, dentre os três, atração de tráfego, conversão de leads e conversão de leads em clientes. Então, conversão de leads. Então, publicamos no Facebook e automaticamente o link de nossa publicação acaba nos levando para uma página, para uma landing page. Falaremos de landing page na próxima aula. Na aula número 5, desculpe, falaremos sobre landing pages, como montar as melhores landing pages, mas o que é importante aqui é saber que ao publicarmos o nosso conteúdo no Facebook, com links, ele acaba gerando tráfego para onde queremos que o nosso tráfego seja direcionado e, consequentemente, converta leads para a nossa empresa. O Twitter, por exemplo, ele gera 200% a mais de lead para empresas que utilizam com frequência, que utilizam o Twitter para promover o seu conteúdo, do que empresas que não fazem. Olha a importância das plataformas de mídia social para o sucesso de nossos clientes, de nossos negócios. E como eu falei, não apenas leads, mas clientes também. Que no final do dia, o que importa é o número de consumidores pagantes que conseguimos trazer para dentro da nossa empresa, a nossa receita. Então nós atraímos tráfego, convertemos o nosso tráfego em leads e aí sim processos de conversão para transformar esses leads em clientes consumidores pagantes. Outra rede social, o LinkedIn. 65% das empresas B2B adquiriram um cliente através do LinkedIn. Faz todo sentido. Empresas B2B, empresas que vendem para empresas. O LinkedIn é uma plataforma social para negócios. Então, a mídia social, ela é eficaz para a aquisição de clientes. Podemos ver aqui, ó, tanto para empresas B2B em azul, quanto para empresas B2C, ou seja, empresas que vendem para consumidores finais, em vermelho. Então, a aquisição de clientes é comum a ambos tipos de empresas que utilizam das mídias sociais para amplificar o alcance do seu conteúdo. E, tratando-se de mídia social, tratando-se de inbound marketing, a mídia social não é opção, ela é obrigatória. Obrigatória. Quem não utiliza mídias sociais em conjunto com sua estratégia de conteúdo e fazendo parte de sua estratégia de inbound marketing, dificilmente vai lograr êxito da maneira que as empresas que utilizam vêm obtendo. Nós devemos nos focar em construir relacionamentos. Construir relacionamentos com a nossa rede, com os nossos leads, com os nossos clientes, com os estranhos que porventura vierem a nos conhecer, ok? Nós devemos nos focar em oferecer o melhor serviço ao cliente. Não podemos nos contentar com nada que não seja o melhor. Por quê? A concorrência está aí, gente. Se você não oferecer o melhor serviço para o seu cliente, ele está a um clique de desaparecer das nossas vistas. Porém, temos que ter uma coisa em mente. Mais importante que isso tudo é oferecer aquilo que os clientes querem consumir. Principalmente, porque se nós oferecemos aquilo que o cliente não deseja consumir, passa batido por ele.
Então, temos que ter em mente que devemos gerar o conteúdo correto para as pessoas corretas. Devemos aumentar o alcance do nosso conteúdo efetivamente, publicando em redes sociais, redes de social bookmarking, redes de social news, em outros blogs, em outras plataformas que porventura venhamos a ter. Devemos humanizar a nossa marca. As pessoas se sentem confortáveis quando elas entendem que por trás daquela marca tem um funcionário, um ser humano igual a elas, que sofre das mesmas dificuldades, aflições, ansiedades, tem problemas de relacionamento com o chefe, com família, com filhos. Então, vamos procurar otimizar, vamos procurar humanizar as nossas marcas. Ao invés de enviar o e-mail contato@empresa.com.br, marketing@empresa.com.br, vamos colocar fulano de tal .marketing fulana de tal .vendas empresa.com.br. Quando nos relacionarmos com nossos clientes em nossas fanpages, nos nossos perfis sociais, procurem que funcionários reais da sua empresa, que você pode classificá-los nas configurações e atribuir poderes a eles nas configurações, permita que eles se comuniquem diretamente com esses clientes. Você passa muito credibilidade para a sua marca com isso. Ok, pessoal? Vamos falar aqui de social proof. Vocês imaginarem, existe um restaurante na Avenida A e um restaurante do outro lado da rua dessa mesma avenida. O primeiro restaurante, ele tem uma fila que quase dobra o quarteirão, ele é bonito. O segundo restaurante, ele também é bonito, bem arrumadinho, porém sem fila. Intuitivamente, o ser humano, ao bater o olho naqueles dois restaurantes, sem ter nenhuma informação pré-concebida a respeito dos dois, ele vai entender que o restaurante que tem a maior fila, teoricamente, deve ser melhor, porque tem mais pessoas querendo consumir. E o restaurante da outra esquina, que está vazio, não deve ser tão bom assim. Então, social proof, de acordo com a definição da Wikipédia, é um fenômeno psicológico que ocorre quando as pessoas assumem que determinado comportamento ou ação de outras pessoas em relação a um determinado fato é o correto, pressupondo que essas pessoas têm mais informações do que ela. Ou seja, chegou, olhou os dois restaurantes, não conhece, assume que aquele que tem a fila maior deve ser melhor, porque existem pessoas na fila e essas pessoas, teoricamente, têm mais informações do que ele para julgar. Então ele assume aquilo como o correto. Por exemplo, aqui, o social proof em ação. Temos uma feira, um estante, e o estante está bombando, gente. Está lotado. Alguma coisa de bom essa empresa está ofertando para os seus consumidores. Alguma coisa de bom esses caras aqui têm que atraiu essa quantidade de pessoas. Isso é o social proof na vida real. E no nosso mundo virtual é aqui, ó. O social proof são os compartilhamentos, os retweets, os likes. Eles são os votos que atestam a qualidade do nosso conteúdo. Então você vê aqui, ó, que determinado artigo escrito aqui teve um número Y de shares, um número Z de curtidas, tantos retweets, tantas curtidas no Google+. Isso passa autoridade, credibilidade sobre aquele nosso conteúdo. Instintivamente, a gente chega, olha um artigo dessa maneira e fala, pô, deve ser bom, né? Porque se tanta gente curtiu, acho que eu vou me dar o trabalho de perder 2 minutinhos do meu dia para dar uma lida. É a extensão natural da pesquisa. Então, o social proof é a extensão natural da pesquisa, porque ele
acrescenta relevância e autoridade. Já falei na aula anterior sobre autoridade e relevância. Autoridade, número de inbound links que apontam para o seu site. Votos e votos e mais votos são inbound links. Relevância é quão coerente com o tema aquele teu conteúdo é. Então, o social proof é a extensão natural da pesquisa. Ok, pessoal? Aí a gente já conhece um pouco de compartilhamento social, né? A gente retuita, like, comenta em blogs e falamos também já dos mecanismos de busca. Mas a soma de compartilhamento social com o mecanismo de busca é a busca da maneira que vivemos agora, nos dias atuais. Isso é igual a social search. Ok, pessoal? Então, a busca, ela se ampliou através da mídia social. Então, não é apenas uma busca pelos melhores resultados, os primeiros resultados no mecanismo de busca, no Google. Também aquilo que as pessoas estão falando, bem ou mal, vai inferir completamente na decisão de consumo, de compra, de compartilhamento dos usuários. Tá? Social media ajuda profissionais de marketing B2B, de que vendem, empresas que vendem para outras empresas, a aprimorar resultados da pesquisa. Tá? Então, melhores resultados de pesquisa através de aquisição de maiores palavras-chave de influência, influencia o SEO, aumenta o PageRank e aumenta a condução de inbound links. Todos itens importantes para melhorar a relevância, a autoridade, a encontrabilidade e ranqueamento de nosso conteúdo. Então, pessoal, a mídia social é uma ferramenta poderosa de fazer dinheiro, é uma máquina de conversões. É só saber utilizar, porque nós vamos ter um resultado significativo. Mas não é apenas fazer dinheiro, porque mídia social sem conteúdo não é nada. Então, devemos entender que mídias sociais não são canais para promoção de produtos e serviços, e sim para promoção de conteúdo. Então, uma coisa encadeia a outra. Na aula passada falamos sobre a geração de conteúdo e as estratégias, agora falamos como ampliar o alcance desse conteúdo. Para ampliar o alcance desse conteúdo, utilizando a mídia social, devemos ter o conteúdo. E o conteúdo tem que ser relevante para aquele nosso público. Conteúdo é a nossa moeda online. Como eu falei na aula anterior, empresas de sucesso no século XXI, década de 10, não são mais produtoras de produtos e serviços, e sim grandes produtoras de conteúdo que vão fazer com que ela seja reconhecida por sua autoridade através da educação. E, consequentemente, quando pessoas quiserem comprar produtos ou serviços similares àqueles que elas comercializam, com certeza essas empresas estarão na mente desse consumidor. Ok, pessoal? Então vamos lá. Segundo lugar hoje, vamos falar de estratégia de engajamento social. Por que a minha empresa precisa de uma estratégia de engajamento social? Bom, o que valia no passado, o que valia há anos atrás, há poucos anos atrás, já não vale mais. Como eu falei para vocês, os negócios são dinâmicos, a internet é dinâmica. Então, antigamente, explosões de conteúdo funcionavam, hoje em dia não funciona mais. Eu posso comparar a explosão de conteúdo como disparos de e-mail de spam, como aquele cara que fica no meio da rua distribuindo panfleto, como aqueles panfletos que ficam na sua caixinha do correio no seu condomínio onde você mora. Gente, explosão de conteúdo não funciona. A gente tem que entender que a gente tem que criar o conteúdo correto para as pessoas corretas, que são os nossos consumidores ideais, os nossos buyer personas, os personas do marketing tradicional, ok? E colocar o conteúdo correto para essas pessoas corretas nas plataformas corretas.
As pessoas não consomem conteúdos da mesma maneira. Tem gente que tem mais facilidade no uso do Facebook, tem gente que prefere consumir via e-mail, tem gente que consome via Twitter, tem gente que consome via RSS, via alertas do Google. Então, a gente tem que entender o nosso público, como que o nosso público se comporta, para que efetivamente possamos escrever correto o que eles querem ouvir, aonde eles querem consumir. Então, temos que alcançar as pessoas corretas. Através de pesquisas, né? Devemos fazer pesquisas. Como é que vamos encontrar essas pessoas corretas? É pesquisando, pessoal. É dedicando parte do nosso tempo de trabalho a realizar pesquisas, entender quem são nossos consumidores ideais, aonde eles se encontram, que tipo de conteúdo eles consomem, o que eles estão falando, quais são suas necessidades. Nós temos que atingir o nosso consumidor ideal, porque quando a gente fala para o nosso consumidor ideal, você cria um elo de relacionamento que é direto, você humaniza a sua marca e você consegue obter um retorno do teu consumidor ideal, ok? Então, para isso, nós devemos ouvir o que eles têm a dizer. Não apenas ouvir, mas nós devemos ler, nós devemos assistir, nós devemos participar. Se você não participa, não conversa, não se comunica com o seu consumidor, você está perdido, porque eles já estão lá fora falando sobre seu mercado, sobre sua empresa, sobre seus produtos. Podem estar falando bem ou falando mal. Falando bem é legal para você se engajar, continuar a conversação. Se estiverem falando mal, é uma excelente oportunidade para que você mostre como você sabe lidar com resolução de crises em tempo real. Então, participe, porque eles já estão lá participando. Como eu falei, pesquise. Utilize tempo valioso do seu trabalho para fazer pesquisas, para que, ao agir, possamos estar com o nosso tempo otimizado e sabermos o que vamos fazer, para quem vamos escrever, aonde vamos publicar. Que nem o Ryan, não façam que eles tenham que te procurar. A grande sacada do marketing digital para o século XXI, década de 10 para frente, é que você posicione seu conteúdo, esteja lá quando eles estiverem procurando por produtos e serviços como aqueles que você comercializa. Então, qual é o melhor horário? Qual era a melhor hora para você passar a sua mensagem de vendas? Consequentemente, não é na hora do intervalo que você está lá assistindo aquela sua série preferida, que o Jack Bauer vai meter a faca no olho do terrorista e entra o comercial. Não é nessa hora que eu quero assistir comercial. Na hora que eu estiver precisando de produto e serviço igual aquele, eu vou na internet e procuro. Então, a grande sacada, a grande quebra de paradigma das marcas, das produtoras de produtos e serviços, é se posicionar no momento que eles estão mais propensos a receber a sua mensagem, que é na hora da busca. Então, vamos lá, vamos encontrar a nossa comunidade para a gente poder efetivamente conversar, trocar com o nosso consumidor. Então, vamos lá, vamos descobrir quais os assuntos e quais as principais palavras-chave estão sendo utilizadas nesse nosso mercado. Quem mais está interessado nesse assunto ou em assuntos similares, né? Porque não é apenas aquele assunto, assuntos são correlatos. Então, por exemplo, quando eu escrevo sobre uma determinada crítica, um comentário a uma partida de futebol, pode ser um assunto afim que se fale sobre preparação física, sobre artigos esportivos, ok? Se determinada empresa escreve sobre doenças, curas, avanços da medicina, é interessante que você possa também ter assuntos correlatos
falando de equipamentos, de técnicas e etc. E por aí vai. Então a gente tem que entender que assuntos estão sendo mais procurados, mais comentados e quais assuntos correlatos que também podem atrair a atenção de nosso público. Importante, falei na aula passada, subscreva blogs e tópicos relacionados a seu mercado, a sua indústria, que sejam relevantes. A gente tem que saber o que está sendo falado em nosso mercado, em nossa indústria, para a gente poder ser relevante naquilo que falamos com o nosso consumidor. A gente tem que estar dentro do contexto para efetivamente poder conversar com o nosso consumidor, para que não façamos posts que não tenham nenhum engajamento, nenhuma relevância, nenhum interesse. Comente. Como eu falei, comentários em outros blogs, em posts de mídias sociais são importantes, que mostram o seu interesse e você agrega valor também com outros conteúdos de produção própria que possam agregar valor e dar continuidade àquela conversa. Ok, pessoal? Coloque links de volta para a sua página, né? E gere conteúdo próprio, claro. Então vamos lá. Encontre as pessoas que você está mais interessado em atingir e que também têm interesse em você, naquilo que você produz. Então, se eu defino meu buyer persona, identifico o que ele está querendo consumir, quais seus problemas, necessidades, dificuldades no seu dia a dia, eu vou gerar um conteúdo que atenda a essas demandas e, consequentemente, torná-los interessados naquilo que eu escrevo. Isso é simples, né? E eu tenho que escolher a rede apropriada para disponibilizar esse meu conteúdo, para promover esse meu conteúdo, né? Eu não posso publicar, via de regra, quantidade enorme de imagens no Twitter. Eu não posso, via de regra, publicar 140 caracteres no LinkedIn e assim sucessivamente. Cada rede social tem sua particularidade. Cada rede social tem o seu formato específico. E nesse momento, a gente cria um pouco uma divisão na nossa mentalidade. Às vezes nos comportamos com o chapéu do consumidor, às vezes nos comportamos com o chapéu do empresário, às vezes estamos aqui para nos divertir na mídia social, às vezes estamos para gerar dinheiro na mídia social. Então, né? Investir ou gastar, trabalhar ou se divertir. A gente tem que saber, né, que posicionamento da nossa mensagem no local correto vai gerar um engajamento correto. A gente tem que entender isso, porque cada rede social tem sua própria personalidade. Cada rede social se comporta de uma maneira, cada rede social tem um público diferente que consome conteúdo nessas redes de uma forma diferente. A gente entendendo isso é um enorme passo que a gente dá para o nosso marketing de conteúdo e o nosso marketing na mídia social. Ok, pessoal? Vou dar uma pausa de 2 minutinhos para a gente beber uma aguinha e já volto.